Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já vou te pedir um favor, volta na Natação Criativa como melhor podcast 2025. Estamos concorrendo na seção de esporte no site premiumpb.com.br, o único da natação. Então, para você que é amante de natação, professor, técnico, corre lá e mostra a força da natação. Estamos concorrendo com a UOL, Gazeta Esportiva, podcast do Flamengo, mas a natação vai ganhar. Vote na gente. E hoje vamos falar uma coisa muito importante. Vamos falar sobre a atuação da Federação Cearense de Desportos Aquáticos. Tudo o que passou nos últimos 8 anos e o que vai ser os próximos 8 anos. Você sabe o que está acontecendo na natação aqui no Ceará. E eu trouxe um especialista nesse assunto, Guilherme Sanches. Muito obrigado pela presença, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com a Natação Criativa. Como já disse, parabéns pelo trabalho e espero poder contribuir com informações que possam ser valiosas para o nosso esporte. Mas antes de entrar nesse assunto importante, vamos agradecer os nossos parceiros que apoiam esse projeto e fazem a gente levar esse conteúdo gratuito para você que está aí no sofá da sua casa. A gente tem a Flote Materiais de Natação, desde o aprendizado até o treinamento, todos os materiais têm o selo certificado pelo ISO 9001. Eles têm um polo dentro da USP que faz estudo por cada material que eles produzem. Não sei se você sabe, mas são 400 materiais no catálogo da Flote. Acesse o site da Flote, tenho certeza que tem um material que você está precisando. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não saiba, a segunda causa de morte em criança, infelizmente, é o afogamento. Leve projetos de prevenção aquática para sua região. Vire voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Acesse o site sobrasa.org, preencha o formulário que você vai receber um kit gratuito da Natação Criativa e Sobrasa aí na sua casa para você promover a prevenção aquática na academia, no clube, até mesmo nas escolas. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado, mais de 100 professores envolvidos, mais de 200 cursos, vale a pena. O aplicativo da SwimTrack, que monitora a evolução do seu aluno, tenha todos os dados na palma da sua mão. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, manda vídeo, faça chamada e se você tem a sua metodologia, você consegue colocar as avaliações dentro desse aplicativo. Raizo, nova metodologia do mercado, que te auxilia aí a aumentar a vida útil do aluno trabalhando gamificação. Acesse o Instagram da Raizo, que vai te surpreender, um preço acessível, metade do concorrente. E a gente tem a WL Salvamentos Aquático, que leva profissionais capacitados para o seu condomínio, para o seu clube, seja porteiro, bombeiro, salva-vidas, segurança, o que você precisar, altamente capacitado. Entre em contato com a WL pelo 982-715497 e a gente tem o apoio da Federação Cearense de Desporto Aquático, que cedeu esse espaço onde a gente está, esse estúdio aqui na Unifor. Muito obrigado pela federação. Mas, Sanches, vamos deixar de papo. Quando você assumiu a presidência da federação, quais eram as principais fragilidades da entidade e quais medidas foram tomadas para profissionalizar a gestão e garantir a sustentabilidade financeira? Tá. Se você me permitir, eu vou retroceder 2 décadas no tempo. Porque se eu não tivesse sido professor de educação física, eu teria sido jornalista ou professor de história. E eu gosto muito de contextualizar as coisas e às vezes as pessoas... É muito fácil você criticar uma federação, uma entidade, uma empresa, um profissional, se você não conhece o que veio antes. Então, eu acho que para as pessoas que assistem, é importante saber que, por exemplo, uma geração de atletas dura aí 8, 10 anos. Então, essa geração de meninos novos, pais novos... elas não estavam aqui há 20 anos atrás e não encontraram o que a gente encontrou. Então, para saber o que a gente começou em 2017, é importante, em 2 minutos, eu esclarecer algumas situações. Você me permite voltar, né? Então, como alguns sabem, a gente tinha a questão dos bingos até 2003, 2004. As federações viviam relativamente bem, tranquilas. E a gente teve uma transição mal sucedida de presidência no ano de 2004. A pessoa que entrou, ela não era de forma alguma mal intencionada, ela só não tinha a experiência e o preparo para isso. Era um pai de atleta novo e foi exatamente quando os bingos caíram. E em 3 anos, 4 anos, a gente acumulou uma dívida na federação na época, em 2007, 2008,
de aproximadamente R$ 40.000. Eu não fazia parte da federação nessa gestão, mas aí a professora Ione, que foi a minha antecessora, foi chamada para assumir, e a gente assumiu, e eu entrei como diretor técnico dela. Então, assim, eu já fazia parte da gestão anterior, e por isso que eu estou retrocedendo no tempo. E a primeira atitude que a gente teve lá atrás, e isso foi uma coisa que eu disse para a Ione, e depois eu trouxe para a minha gestão, que foi a questão da transparência. Ione, a gente tem que mostrar para as pessoas o que você herdou. Então, nós fizemos uma apresentação, mostramos quais eram as dívidas, que a gente tinha 1 ano de competições atrasadas da arbitragem, entre outras coisas, aluguéis e uma porção de coisas. Então, a gente explicou para as pessoas que a gente ia fazer o que dava. E a gente foi ganhando confiança. Então, a Ione, ao longo de 8, 9 anos, fez uma excelente gestão e fez o que pôde naqueles anos para recuperar com recursos próprios a federação. Enquanto isso, eu era o diretor técnico e tentava fazer competições que fossem manejáveis financeiramente. Era uma época até mais fácil, porque era a época das vacas gordas na CBDA, como a gente sabe. A gente tinha o patrocínio dos Correios, era uma época muito boa, que ela mandava medalhas, mandava equipamento eletrônico. Então, era bem mais tranquilo. Eu acabei chegando na federação por acaso, eu não tinha intenção de assumir a federação em 2017, isso é um fato. O que aconteceu foi que a pessoa que estava programada para ser não podia assumir por causa de um cargo público, e a Ione perguntou se eu não podia ser. Aí eu disse, tá bom, então vamos lá, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer um planejamento. Eu chamei uma pessoa que trabalha com planejamento estratégico, que é a Daiane do Instituto Esporte Mais, na época, né? Colega minha, e disse para ela, eu vou assumir a federação, mas eu não vou assumir sem ter um plano. Então, isso foi a primeira coisa que a gente fez. Eu acho que é uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa que vai assumir gestão de qualquer coisa, senta e olha o que você tem na mão antes de começar. Não é só começar, você tem que ter um plano. Então, você tem que fazer um raio-x, você tem que fazer uma leitura da onde é que essa federação veio, o que foi que deu errado, aonde é que a gente está exatamente nesse momento, e quais são os obstáculos e o que a gente pode ter de potencialidade para frente. Então, isso a gente fez muito bem no dia 14 de janeiro de 2017. A gente teve uma reunião que durou 10 horas, das 8 da manhã até praticamente 6 da tarde, onde a gente planejou os primeiros 4 anos da gestão e planejou as primeiras ações emergenciais. Então, a primeira coisa que a gente fez foi tentar modernizar a questão interna da federação. Então, a gente tinha... as coisas eram ainda muito analógicas, digamos assim. Então, por exemplo, eu tinha uma secretária que saía no horário de trabalho dela para pegar um cheque para cobrar os clubes. E passava o dia fora cobrando os clubes. Eu disse, não, isso acabou. Então, vamos para o banco digital. E começamos a maximizar os poucos recursos que a gente tinha. E a gente olhou o quanto que a gente tinha de despesa mensal, o quanto que a gente podia fazer em competições. E uma coisa que eu já dizia na gestão da Ione, eu reforcei. Só se faz competição que deixa algum dinheiro para a federação, porque o que a gente arrecada dos clubes não vai sustentar. Eu tenho que sustentar a federação com dinheiro de competição. Isso num primeiro momento, lógico. Depois você vai correr atrás de patrocínio, disso, daquilo. A gente não tinha certidão negativa de nada. A gente estava com problemas. E a gente pegou e tomou uma iniciativa que eu acho que foi a grande coisa. A gente tinha uma secretária que estava há mais de 20 anos com a gente, a Beth, nossa grande amiga Beth. Era nossa amiga, era as mãos e os pés da federação, mas a gente não podia mais pagar ela. Então, a gente fez um plano. Em janeiro, assim que a gente assumiu, eu perguntei para o contador quanto é que eu preciso para demitir a Beth em junho. Você precisa de tanto. Eu disse assim, pois a gente vai demitir ela daqui a 6 meses. Eu disse para o meu vice, vamos juntar esse dinheiro e a gente vai arrumar um emprego para ela. Aí, quando chegou a hora de demitir ela, isso me emociona até hoje, porque era uma amiga, a gente conseguiu um emprego para ela igual no Ideal Clube, onde eu trabalho, como secretário, o mesmo salário, o mesmo horário de trabalho, e a gente gastou até o último centavo. A gente ficou com exatos R$68 na conta. R$68. E aí eu disse assim, agora nós vamos começar a trabalhar.
Ficamos sem secretária 3 meses, a gente trabalhando de graça. Aí contratamos uma pessoa para vir 2 vezes por semana ajudar, por uma ajuda de custo. E em 6 meses a gente já tinha valores. Eu não vou começar a falar aqui de valores, senão vão pensar que a gente ficou rico do dia para a noite. Mas não é isso. A gente adquiriu estabilidade financeira. Então, acho que o grande passo no primeiro e no segundo ano foi ter estabilidade financeira. E uma coisa muito importante, a constância nas ações e transparência. Mas você está fazendo sempre a mesma medalha, a medalha é ruim, não sei o quê, você está fazendo competição com 200 pessoas, com crianças de 7 até 60 anos. Eu dizia só, é o que a gente pode fazer agora. Então, para a gente alavancar a federação, a gente vai ter que ter paciência e ouvir críticas. Então, você vai tomar medidas que não são populares. Essa é a parte difícil. Então, a gente foi fazendo isso ao longo dos primeiros 2 anos. À medida que a gente começou a ter um caixa e uma estabilidade financeira, eu comecei a pagar o fornecedor de medalha à vista e receber o dinheiro a prazo dos clubes nas competições. Comecei a ter o tal capital de giro. Comecei a melhorar a qualidade das medalhas. A gente começou a melhorar a qualidade das competições. A gente começou a facilitar a entrada dos clubes. A gente diminuiu a questão do custo do clube para entrar. A gente trouxe o clube vinculado, que é como se fosse um clube convidado. A gente começou a ter mais atletas, até que a gente conseguiu, em um certo ano, separar as competições das crianças das competições de 13 anos em diante, que era uma coisa que a gente não conseguia fazer desde 2012, porque a gente não tinha um volume de atletas no Mirim Petis de 9 a 12 anos que nos permitisse fazer isso. Como é que a gente ia fazer uma competição de Mirim Petis com 50 atletas? Ela não roda, ela não se paga, ela dá um prejuízo de 5, 10 mil reais em um final de semana. Agora, com 120, a situação é outra. Então, a gente conseguiu dar esse pulo em 2, 3 anos. Então, basicamente, foram essas as primeiras ações. Eu acho que eu sou conhecido por ser pão duro, mas não é por outra coisa, não. Mas é porque eu sou mesmo, porque eu sou muito constante nas ações. Eu acho que é transparência. É você mostrar para as pessoas qual é a realidade da entidade, você ser transparente e você ser fiel ao princípio da governança, de você dizer assim, é o que tem, vamos fazer o que dá e vamos correr atrás do dinheiro. E você já falou de várias realizações no seu mandato, principalmente esses primeiras anos. Tem mais umas realizações que a gente pode destacar, como Programa de Desenvolvimento de Base, Política de Transparência? O que você trouxe aí para o esporte aquático do Ceará? Assim, a gente, na parte da formação, eu acho que foi uma coisa que a gente não chegou a tempo. Eu digo que ao final de 8 anos, eu fiquei muito satisfeito com tudo que a gente fez, com tudo que a gestão fez. A gente conseguiu montar um grupo de trabalho dentro da federação que hoje ainda se permanece. Inclusive, eu estou dentro, eu queria ter saído, mas não consegui, não deixaram. Eu não queria ser o vice-presidente, mas enfim, a gente tem que continuar de alguma forma, né, ajudando. Mas, assim, a grande realização, acho que foi a estruturação da entidade. A questão do desenvolvimento, o que a gente fez foi motivar pequenos clubes a entrarem. A gente reforçou muito um evento que eu fazia de forma particular. Eu fazia um evento de não federados no passado e eu trouxe ele para dentro da federação e ele se transformou na Copa Cearense de Não Federados. Então é um evento que abrange de crianças de 7 até pessoas de 60 anos. E a última etapa que a gente fez no ano passado, da minha gestão, teve 800 atletas. E era um evento que a gente fazia com 400, 500, foi aumentando. E eu posso dizer que desse evento, uma boa parte dos atletas que hoje estão nos grandes clubes saíram dele. Eu, como treinador, sou um que eu vou para o Não Federados e chega na prova de Mirim 1, Mirim 2, eu paro para assistir a prova e fico com o cronômetro na mão, com o balizamento na mão, ticando os meninos para depois ir conversar com eles, certo? O que a gente não conseguiu, e esse que era o grande objetivo, e não conseguiu em todo, é motivar essas pequenas academias, essas pequenas associações que participam do Não Federados a ingressar na federação e dar o pulo do gato.
Por quê? Porque que eu digo que é da segunda divisão para a primeira. Por que eles não conseguem? Porque às vezes trabalham numa piscina de 8 metros, de 15 metros, trabalham numa periferia com crianças que não têm condição. E aí a gente não consegue trazer todo mundo. Mas algumas já vieram. Então a gente tem, assim, para dar só 2 exemplos bem claros. A gente tem a Academia Água Viva, que começou no não federado, se destacando, certo? Hoje é uma boa equipe no Mirim Petis. A gente tem o Instituto Paulo Vieira, que também começou lá com a gente no não federados durante 2 anos, se interessou, hoje está com uma piscina de 25, já está participando de Norte e Nordeste e de competições maiores. Então, esse foi um bom trabalho de base, mas acho que a questão da formação de profissionais foi algo que a gente não chegou a tempo de fazer cursos, trazer as universidades para perto para motivar o profissional de educação física a se transformar em um treinador. Porque a grande carência, eu acredito que é o material humano treinador. Eu costumo dizer que não faz o menor sentido o Sanches, com 58 anos, ter a segunda maior equipe Mirim Petis do Ceará. Não era para ser assim. Não era para ser eu dando treino para Mirim Petis. Eu tive que voltar a ser técnico de Mirim Petis para entrar mais 25 atletas Mirim Petis no Ceará. A gente precisa dos meninos de 25, 30 anos. Até porque Mirim Petis desgasta bastante, né? Então hoje eu tenho um auxiliar. Mas cansa. Eu acho que tem que ser o menino novo que está aqui na faculdade, que tem que pegar essa garotada. E hoje em dia eles não estão motivados para isso. Você falou 2 coisas muito importantes, Sanches, que eu vou ressaltar. Primeiro, a importância de competição não federado. Lá atrás a gente via Copa Que Bom, o Bob, vários programas para não federados. Hoje a gente não vê isso, competições entre academias. Então, parabéns por esse trabalho aqui no Ceará, porque eu rodo o Brasil dando cursos, palestras. A gente vê pouco isso. Então, hoje só vê festivais de academias, competições pequenas dentro da própria academia. E aí depois a gente não tem essa transição. Aí depois o salto é para ele virar um nadador já de elite, um competidor no mirim, no petis. Não, a gente tem que ter essa transição. Se ele não compete, como ele vai criar gosto por competição? A gente precisa que essas crianças criem gosto, porque o mais divertido não é o treinamento, é a competição. Exato. E nessa fase que ele está ali de não federado, é a fase que ele está de sociabilização, de grupos, que ele quer mostrar que ele tem essa conquista. Então, a importância de a gente resgatar que era feito lá atrás, mas a gente fala, o que é feito lá atrás tem que se descartar, não serve mais. Não, tem muita coisa que era feito lá atrás que a gente tem que resgatar, e essas competições vale muito importante. A segunda, o profissional se capacitar. A gente precisa que essa nova geração chegue. Antes, meu pai fez a faculdade com a mesma informação, ele ficou 40 anos. Hoje não dá mais. Você saiu da faculdade, o mercado já é outro. Eu preciso estar em constante evolução, fazendo cursos, pós-graduações, vendo podcast. Eu preciso me formar e me capacitar para assumir essas turmas. A gente precisa de novos profissionais no mercado de trabalho. A gente vê grandes clubes, grandes instituições com profissionais aí de 20, 40, 50 anos, o profissional ali na borda da piscina. A gente precisa fazer essa reciclagem. Então, você que está aí na faculdade, recém-formado, vamos atrás, procure se informar, colhe nesses profissionais, colhe no Sanches, colhe em mim, colhe em outros profissionais, para você também entrar nesse mercado de trabalho. Mas é isso, Sanches, como foi planejado, porque aí também não é fácil, você precisa fazer uma transição de diretoria, a gente tem que manter a continuidade desses projetos. Como preservar esses projetos e manter essa continuidade na mudança de diretoria? Pronto, a gente falou muito sobre a minha primeira gestão ali, o início, né, que foi até o final de 2020, no meio da pandemia. A propósito, a gente sobreviveu muito bem à pandemia. Isso foi uma outra coisa que a gente agiu muito rápido. A gente tinha um bom caixa. Eu vou retroceder um pouquinho na tua pergunta, só para a gente terminar de contextualizar isso. Então, assim, na segunda gestão, a gente já estava bem azeitado, bem arrumado. A casa já funcionava bastante bem, a equipe de trabalho já funcionava bem. Eu já tinha conseguido descentralizar algumas coisas, apesar de que eu sou hiperativo, eu sou muito presente e eu tenho uma mania tanto é que eu cheguei aqui 1 hora antes, né? Brincadeiras à parte. Mas, assim, eu tenho sempre essa questão do cumprimento da missão, né? Então, só um parênteses, assim, eu acho que qualquer um que vai assumir uma gestão de federação tem que encarar isso como uma missão heróica, como uma missão de vida, e não como um trabalho, como uma coisa que eu vou fazer para o meu filho, para ajudar meu filho, ou em benefício próprio.
Se você não faz por paixão verdadeira, não adianta, entendeu? Tem que ser um negócio que de madrugada você acorda e lembra das coisas, ou que nem eu vou nadar de manhã e eu digo, eu nado de manhã cedo no mar, eu chegava em casa, passava a mensagem, aí galera, fui nadar no mar, tive uma ideia de uma travessia assim, de um percurso assim, o pessoal ficava maluco. Então tem que ser uma coisa que você viva realmente 24 horas. E a gente veio andando, e já no segundo ano, como eu sou adiantado, né, eu gosto de me antecipar, no segundo ano eu já conversava muito com a Ione, porque uma coisa importante é que, e a Ione vai gostar de ouvir isso, né, que uma vez rei nunca perde a majestade, né, e a Ione sempre foi a minha mentora e a pessoa que, em última instância, quando eu não sabia como decidir, eu ligava para ex-presidente, que acho que é uma coisa natural nesse ciclo de presidentes, entendeu? Você, quando chega num ponto onde era a famosa sinuca de bico, você liga para quem estava antes para ver se ele teve uma experiência parecida, o que ele faria, né? E a gente começou a procurar um nome 2 anos antes, já. E a gente começou a procurar o nome, por exemplo, do Felipe, hoje nós estamos na metade do ano, foi 1 ano e meio antes da minha saída. 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses antes, eu cheguei no nome dele. Me deu uma luz e eu disse assim, e o Felipe? O Felipe tem entidade dele lá, paralímpica, está fazendo um bom trabalho, é um bom gestor, pessoa bem relacionada, que pode fazer uma parte administrativa, porque uma coisa que eu tenho assim, eu não fico dizendo assim, foi tudo maravilhoso. A gente fez muita coisa, mas no final eu disse, gente, a gente fez muita coisa, mas isso aqui a gente não chegou a tempo. Tem coisas que nós não chegamos a tempo. Então, na parte administrativa, nós não chegamos a tempo. Nós limpamos a casa. Só que a gente não correu atrás de projeto de lei de incentivo. Eu não tenho know-how, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência para estar em sala sentado esperando um secretário me atender. Não tenho esse lado político. Eu preciso de alguém que me substitua, que seja político, porque eu sou operacional. Eu sou de fazer as coisas. De fazer evento, de organizar, das coisas estarem tudo em dia. E aí eu cheguei no nome do Felipe. Aí, um dia eu disse, Ione, o que você acha do Felipe? Eu disse, não, acho sensacional. Então vamos convidar ele para uma conversa. A gente convidou ele para almoçar, eu e a Ione. Ele é bem mais novo que a gente, ele tem, acho que menos de 40 anos. Ele disse que foi para o almoço morrendo de medo. Ele disse assim, meu Deus, o que foi que eu fiz agora? O que esses dois querem comigo? Aí a gente teve uma longa conversa nesse almoço, 1 ano e meio antes da minha saída já. E aí ele disse assim, não, eu vou pensar. E aí ele pensou, tal. E aí ele disse, se tu vier como meu vice, eu vou. Aí você cuida dos eventos, do operacional, dessa coisa que já roda. E eu toco a parte administrativa como tem que ser. E eu disse, não, de boa. Eu acho que eu posso continuar, porque eu tenho os contatos de todos os fornecedores, checklist de evento, eu já conheço a equipe, é só ir fazendo. O que eu não quero é 50 mil pessoas me procurando o dia inteiro querendo resolver problema e problema de banco, e paga isso, e paga aquilo, e não sei o quê, e reunião com a CBDA, não. Vou fazer a minha parte. Eu continuo, claro, faz parte de mim, tenho 58 anos, 50 de natação, não vou sair. Independente de quem tiver que me pedir ajuda e eu puder ajudar, vamos estar junto. Então, a gente fez uma transição bem tranquila. Então, no final, você perguntou da questão da transparência e de como a gente teve, ao longo dos anos, sempre cuidado de fazer todas as assembleias, todas as prestações de contas, tudo foi publicado. E eu até nem gosto muito de falar dos prêmios que a gente ganha, porque eu acho que fica feio, né? Parece que você está se gabando, não. Mas, assim, acho que a grande conquista que a gente teve como gestão, e a federação como um todo, toda a nossa equipe, foi que teve um prêmio do Instituto Federal no ano passado, do Progesp, e a nossa federação, no final do ano, ganhou o prêmio, ganhou um troféu desse tamanho, como a federação mais organizada do estado do Ceará nos últimos 2 anos. Porque a gente apresentou para eles tudo que eles queriam e mais um pouco. Então, assim, em termos de gestão, de governança, de transparência e de credibilidade, que era a minha maior preocupação, que quando a gente fez, há 8 anos antes,
uma das coisas que a gente levantou na reunião inicial era que a federação era desacreditada. Todas as federações amadoras, elas sempre têm esse descrédito. É da federação, vixe, é ladrão, é não sei o quê, não, é falida, não faz nada, é parada. Então, esse descrédito a gente precisava quebrar. Então, a gente sempre publicou tudo. A gente teve uma presença muito forte, começou a ter uma presença muito forte, inicialmente no Facebook, depois no Instagram. A gente, com o tempo, contratou pessoas para o marketing. A gente teve uma diretora que hoje que foi atleta, que hoje já está na carreira dela. E hoje a gente tem a Camila, que também começou quando estava estudando e agora já está se formando também, mas também muito ligada à natação por causa do irmão dela. Então, a gente passou a ter uma divulgação, uma publicidade da federação muito maior. Então, acho que a transição ela foi muito tranquila. E isso é importante, porque muitas federações e até confederações, infelizmente, não conseguem isso e acabam se afundando em brigas e se terminando, né? Que não é o melhor caminho, né? A gente conhece muito bem uma, né? E a gente tem um desafio grande quando a gente fala de Federação Cearense do Desporto Aquático, porque a gente é responsável por gerenciar e fomentar diversas modalidades, como natação, polo aquático, nado artístico, salto ornamentais, águas abertas, paranatação. Como o senhor avalia a atuação e da sua atuação e também da atual da federação em cada uma dessas vertentes? 50%. Eu acho que é 50%. De novo, vou usar uma frase que eu gosto de usar. Nós não chegamos a tempo. E a gente depende de material humano. Então, o que acontece? A natação é o carro-chefe. Isso não tem para onde correr. As águas abertas, elas já tinham um circuito, quando a gente assumiu, que era só para atletas federados. E a gente expandiu ele para o mundo não federado. Para aquele atleta, para aquele aluno que nada com boinha, o sujeito que está aprendendo. Então, a gente criou provas desde de 200 metros, 500 metros, 1.500, 3.000 para não federado e criamos o Campeonato Cearense, que é a elite, a prova da elite. Então, isso fez com que nossas provas, que tinham 70 atletas, chegassem a ter 500 em algum momento. Hoje a gente roda aí com 350, 400, mas o nosso objetivo é chegar na Bahia, que bota pelo menos 700, 800 em cada etapa, mas meu amigo Diego vai me perdoar, mas um dia nós vamos chegar lá. Mas é duro concorrer com as corridas e com o triatlo. Mas a gente já tem o nosso público cativo de águas abertas. E é assim, e aí a gente consegue trabalhar essa cultura, pelo menos da participação. A gente ainda não tem águas abertas de alto rendimento no Ceará, isso é um problema, porque a gente acaba tendo o atleta de piscina que nada águas abertas. Agora, alguns clubes, o BNB e o Náutico, o professor Roberto, o professor Cadu, estão começando a fazer grupos mais específicos de águas abertas, mas ainda é algo incipiente e parabéns aos dois pelo trabalho, mas é uma coisa que a gente tem que caminhar ainda. A paranatação é um capítulo à parte, certo? Uma coisa que eu não falei, eu sou envolvido com o Paralímpico já desde 2006, eu sou classificador funcional do CPB, fui coordenador de classificação funcional durante 10 anos, sou classificador internacional, tive na Paralimpíada em 2012 na missão. E em 2008, quando eu já trabalhava para o CPB, uma coisa que eu via era o quê? Tinha um circuito caixa, né? E eu dizia assim, gente, esses meninos nadam a etapa norte-nordeste do circuito caixa, se não fizer índice para o nacional, nada uma vez no ano. Eu vi uma oportunidade. Eu, na época, o Henrique Gurgel, que na época era da ADM, hoje tem a associação dele, da SE, a gente disse assim, vamos fazer competição nós aqui, via federação, eu era diretor técnico da federação. Então, a gente criou, na época, o Meeting Cearense Paralímpico, que hoje chama Meeting Cearense de Paranatação, porque não pode mais chamar Paralímpico, né? Então, a gente vai para a 15ª edição. Na época, a gente começou ele com 22 atletas, em 2008. A gente foi para 70 em 2011, e foi quando a Verônica Almeida, que era da seleção, foi a primeira atleta de fora que veio para cá. Depois veio o pessoal de Brasília.
Em 2014, a gente já tinha mais de 120 atletas, já tinha se transformado num evento minimamente regional. A gente chegou a ter 200 atletas nesse evento antes da pandemia. Hoje a gente roda ele com 140, 150, mas sempre com a presença de pelo menos 8 a 10 estados do Brasil. Ele é no final do ano, em novembro. E mais importante, a gente tem o apoio do CPB, as marcas são homologadas, a classificação é homologada. Não bastasse isso, a gente criou o troféu Edivaldo Prado, né? Quem não conhece, Edivaldo Prado é um dos precursores, um dos grandes atletas paralímpicos do Ceará, nadador. Hoje tem um projeto grande lá em Maracanaú, a gente homenageia ele com uma competição no início do ano, que é uma competição bem parecida com o MIT, mas tem menos anos, mas também roda aí com 120, 150 atletas e atletas do Brasil todo. E a gente tem o troféu Heloísa Stanger, que é no meio do ano, que é o nosso campeonato cearense de paranatação. Acho que a gente é a única federação... Acho que não. Na verdade é o seguinte, a Federação Paulista copiou a gente e hoje faz um campeonato paulista de paranatação. Mas a gente pode dizer e assinar, dizer que a gente foi a primeira federação que incorporou a paranatação dentro do seu programa, dentro do seu calendário. Então a gente tem 3 competições grandes, fortes, para os paratletas. Eles são integrados ao nosso calendário. E agora com o Felipe, que também do Paradesporto, mais ainda. E o outro 50%, infelizmente, é o nado sincronizado, o nado artístico, perdão, o polo e os saltos ornamentais. Os saltos ornamentais têm um projeto próprio no CFO, tal, não é muito ligado às federações, os saltos está andando, com o Saltos Brasil está andando com pernas próprias. E o problema do polo e do nado é que falta quem puxe. O professor Jefferson, que já esteve aqui hoje, né? Era um que puxava, mas também chega uma hora que não dá. A professora Jamile, que era quem puxava, hoje está em Sobral tentando fazer alguma coisa. Então você depende das pessoas. E aí, de novo, a formação, né? A gente estava falando no início, a formação. Eu acredito que isso passa pelas universidades, pelas faculdades, de incentivar esses esportes também. Então, para ter essa prática, a gente precisa de material humano. Então, não depende da federação. Se não tem quem pratique, a gente não tem como fazer. Não posso inventar jogador de polo, gente do nado artístico. Então, tem que ter essa cultura. O clube tem que querer. Os clubes têm que querer dar espaço. Você tem que ter onde fazer. Então, infelizmente, é uma luta insana. O polo e o nado artístico, infelizmente, está parado. Isso eu lamento. A Natação Criativa esteve junto no projeto Liberdade através da Água. Era um projeto que a gente atendia 100 deficientes de forma gratuita. A gente tinha o apoio da Caixa Econômica Federal para atender, eram 102 pessoas atendidas. A gente tinha 280 pessoas na lista de espera, são 17 milhões de deficientes no Brasil, sem contar o autista, que não está dentro desse estudo do IBGE, estima-se que são 2 milhões, então são 19 milhões de deficientes no Brasil que a gente tem que oportunizar a natação. E a gente perdeu esse projeto com a mudança de governo, e aí a gente deixou 102 deficientes ali desassistidos. Então a importância de projetos sociais, porque a gente sabe que o deficiente tem diversas atuações, a gente tem que ir para psicólogo, TO, e às vezes ele não tem esse dinheiro, esse tempo aí para natação, então a gente precisa de projetos sociais para fomentar o esporte. A gente tinha esse projeto, a gente tem, então se você quiser apoiar o nosso projeto para a gente levar a natação para os deficientes, só entrar em contato comigo. Na parte da educação, a gente está aqui no Ceará, Fortaleza, com curso de pós-graduação e curso de extensão. Então, a gente está fomentando a natação. Você que está querendo se especializar, entra no site Natação Criativa e procure saber. Vem para a nossa pós-graduação e virar um especialista em natação para atuar em diversas áreas. Mas, Sanches, quais estratégias a federação pode adotar para atrair mais patrocinadores para a natação cearense? Quem souber morre. Assim, é uma luta incansável. Assim, como eu disse, assim, eu sou muito operacional. A gente tenta de todas as formas, mas eu acho que o grande problema da natação é que ela tem um público reduzido. Então, para você atrair um patrocinador para o esporte que realmente tenha uma rentabilidade, a gente tem que ter alguma coisa muito mais consistente na área do marketing. Como eu disse, a gente melhorou nessa área de marketing nos últimos anos, mas a gente tem que ser mais profissional no que a gente vai oferecer. Então, eu acredito que não adianta o nosso departamento de marketing
que também não é 100% profissional, que a gente sempre tem uma... A federação é amadora, então a gente lida com pessoas que estão ali muito para ajudar. Então a gente tem pessoas que ainda estão estudando, que não têm essa formação toda, que são excelentes profissionais, mas ainda não têm o conhecimento. Então eu acredito que isso teria que passar por uma verdadeira empresa de marketing que pudesse fazer um projeto que dissesse assim, olha só, vai ter tantas visualizações, nós vamos impulsionar no Instagram, vai ter... ou trabalhar, se não na questão do patrocínio como um todo da federação, mas de eventos específicos. Mas isso é uma coisa que tem que ser profissionalizada pela federação. Não dá para a gente fazer da forma amadora como a gente faz, não, de escrever um projeto e levar para uma empresa, para outra, não. Vamos lá, tem um campeonato, tem a etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas ano que vem, que é o nosso carro-chefe. Beleza. Eu quero captar, sei lá, 20 mil reais para o evento, para eu não precisar gastar com barco nem com arbitragem. Ótimo. Mas eu preciso de uma empresa por trás que consiga vender a imagem, que consiga chegar na televisão para atrair a televisão para vir fazer essa cobertura. Então, e isso demanda custo. Eu tenho que pagar alguém para fazer isso. Então, eu acredito que vai pela profissionalização da busca do patrocínio. Não por a gente tentar fazer. Eu acho que uma das coisas que eu fiz antes de assumir, eu fazia um curso de gestão esportiva, um MBA, e no meu trabalho final eu falava exatamente sobre isso. O meu trabalho foi exatamente sobre analisar as federações que atuam de forma amadora e profissional. E o meu grande objetivo durante a gestão era tentar transformar o mais profissional possível. Mas com o tempo você vê que algumas coisas são meio que não tão viáveis, porque ela é uma federação amadora. Ela não tem recursos próprios, é muito complexo. Você não tem uma fonte de renda fixa. Vou voltar 30 anos atrás nos bingo. Se eu tivesse, na época dos bingo, eu tinha feito chover. Porque eu sabia que durante 5 anos eu ia ter tantos mil reais nos bingo. Então, dava para eu contratar uma pessoa para fazer marketing profissional, dava para ter uma estrutura diferente. Agora, quando você depende do dinheiro da próxima inscrição de competição para saber se vai sobrar 5 mil reais na competição para você pagar os custos da federação, aí é complicado. Não é complicado. Entendeu? É difícil. E você acredita que a visibilidade do atleta, como mídia, redes sociais, imagem pública, pesa tanto quanto os resultados em competições na hora de ele conseguir esses patrocínios? Desculpa, pode repetir? Você acredita que a visibilidade do atleta, seja a parte de mídias, redes sociais, imagem pública, pesa tanto quanto os resultados em competições na hora dele conseguir esses patrocínios? Eu acredito que o resultado pesa. O resultado pesa, entendeu? Uma medalha de ouro é uma medalha de ouro, entendeu? O que o patrocinador quer é a medalha de ouro, quer mostrar o atleta. E hoje, voltando, né? Os patrocinadores gostam de apoiar atletas, não entidades. Porque é o que traz a medalha. Então, vai patrocinar fulano, cicrano, Maria, Pedro, mas a entidade é mais complicado exatamente pelo que você falou, por causa da visibilidade do próprio atleta e do resultado que ele traz, né? E como vice-presidente da atual diretoria, que conselho o senhor dá aos gestores que vão suceder para aprimorar mais a governança, ampliar a base dos praticantes e garantir fontes financeiras sustentáveis? Paciência e constância. Constância e humildade, transparência e nunca ter medo de dizer a verdade para as pessoas. Nunca ter medo de chamar a pessoa e dizer assim, é assim, ó. Porque quanto mais você se comunica com o público que você tem, quanto mais eles conseguem entender e fazer parte do processo, e eu acredito que isso era uma coisa que eu tinha sempre em mente. E, na verdade, acho que é uma coisa que eu sentia desde criança, quando eu era atleta. Eu via a federação como uma coisa distante, da qual eu não fazia parte, que ela não me pertencia. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer com que a comunidade aquática tenha um sentimento de pertencimento à federação que representa ela. A federação que representa ela, sabe?
E esse é o grande problema das entidades, que elas se afastam do seu público, elas deixam o público de fora. Quando eu entrei na federação, no primeiro dia, eu disse para a Beth, cada pessoa que bater na porta é um cliente. Sem botar dificuldade, não bote dificuldade. Eu quero... Vamos dar um jeito. Eu era que nem aquele personagem do Jô Soares, os mais antigos, né? Fazemos qualquer negócio. Sim. Fazemos qualquer negócio. A gente não tem gente, bora botar a gente para dentro, vamos trazer as pessoas para dentro da federação. E eu tinha uma coisa que eu também dizia que era assim, porque todo mundo gosta da ideia, né? Sim. Aí, principalmente pai de atleta. Não, porque a federação deveria no ala. Se vem, entra aqui, sente aqui do meu lado, aqui na federação, bora trabalhar. Então, quem dá ideia, executa. Deu ideia, executa. Então, assim, o conselho que eu dou é manter sempre a constância e a transparência nas ações e encarar isso como uma missão e fazer de coração. Se não lhe nasce fazer isso, se não é por paixão verdadeira, vai fazer outra coisa. Eu queria que você deixasse agora, Sanches, os canais da federação, ou até mesmo o seu canal, para quem quer saber um pouco mais, quer se informar, onde eles acham? A gente tem o Instagram, que é @FCD Aquáticos, se não me engano. Acho que é o mais importante, o @FCD Aquáticos, e a gente tem o site, né, que é www.fcda.org.br. Agradecer muito sua presença, agradecer você aí do outro lado. Você ficou até o final, compartilhe essa entrevista, tenho certeza que alguém precisa ouvir isso. Agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, a Flote, materiais de natação, que ouve todos os profissionais na borda da piscina. Eu, por exemplo, auxilio na criação de materiais de natação infantil, a Vera, a Lúcia na criação de materiais da Hidro, então sempre respeitando aí o dia a dia do profissional e levando o melhor material para vocês, mais de 400 materiais no catálogo. Acesse o site da Flote, plataforma Educar, com 100 professores envolvidos, mais de 200 cursos para levar capacitação. Falamos da importância de você se formar. Hoje você consegue estudar aí no conforto da sua casa, sentado no seu sofá, mais de 200 cursos. Não tem desculpa para você não se capacitar hoje em dia, e todos com certificado. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno. Tem o seu próprio aplicativo com o seu logo, com o seu nome. Mande avaliação, esse aluno vai compartilhar nas redes sociais com o seu nome, com o seu logo e vai agregar valor para o seu trabalho. Raizo, nova metodologia no mercado que trabalha gamificação. Acesse aí o Instagram da Raizo para saber mais informações. A Sobrasa, que leva informação de prevenção aquática, todos os dados de prevenção no site da Sobrasa, cursos gratuitos, acesse sobrasa.org. WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais de qualidade capacitados para o seu condomínio, para o seu clube, recepcionista, porteiro, segurança, salva-vidas, bombeiro aquático. Entre em contato com a WL pelo 982-715497. E a Federação Cearense de Desportos Aquáticos apoiando a gente nesse projeto, liberando esse estúdio aqui na Unifor, o Serginho nos bastidores auxiliando a gente. Então esse apoio da federação fomentando a natação aqui no Ceará e abrindo as portas até para quem não é do Ceará, trazendo os projetos. Então muito obrigado e não esqueça de votar na Natação Criativa, no Prêmio MPB, para a gente estar concorrendo ali ao melhor podcast 2025. Volta ali e mostra a força da natação. Então, muito obrigado mais uma vez. Segue o nosso canal, ativa as notificações. E, Sanches, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Foi muito bom. Espero que faça um bom proveito disso aqui. Valeu. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.